Começamos então agora mais uma edição do Papos de Carnaval aqui no Espaço Fabu. É com muito prazer que uma vez por ano eu venho aqui para tentar ser uma pessoa que, conversando com artistas, personalidades do carnaval, tente fazer esse conhecimento que é tão importante da nossa arte carioca. Eu sempre gosto de bater nessa tecla, né? Uma arte carioca. O desfile de escola de samba, ela é uma arte carioca que ao longo dos anos foi crescendo, se desenvolvendo e agregando outras artes para fazer esse evento, que é o evento mais multicultural de todos que existem. Falei isso numa gravação que eu fiz recentemente. Ele tem ao mesmo tempo literatura, tem a dança, tem a música, nossa, e tudo misturado. Oi? Eu não falei não? As artes plásticas, obviamente, e tudo isso de uma forma integrada, cada uma coisa dependendo da outra, para produzir aquele caos organizado, e acho que essa é uma boa definição, que é um dia de desfile de escola de samba. Aquele monte de gente, entrar todo mundo certinho, desfilar na hora, desfilar no tempo, de forma organizada, e ir embora para casa numa boa, aquele é um milagre carioca que acontece todo ano. E para começar, a gente tem a honra de ter um dos maiores especialistas em dança daqui desse nosso torrão, que é o Marcelo Mizarides, que, para quem não está aqui, está vendo pelo vídeo, foi durante um bom tempo primeiro bailarino do Teatro Municipal. Apenas isso, né? Então, assim, se ele pudesse botar lá no currículo dele, primeiro bailarino do Teatro Municipal, pronto, estava tudo resolvido. Não precisava falar mais nada. E que em um determinado momento da vida dele, resolveu dar a sua contribuição para o Carnaval do Rio de Janeiro, uma contribuição que caminha, pelo que a gente estava conversando aqui antes de começar, caminha para os 30 anos, né, de desfile de escola de samba. E aí vem a questão que para mim é primordial, né, e com ela eu vou começar agora. Que é o seguinte: como é que o homem profissional da dança, acostumado com o teatro, com a luz do teatro, com o tablado, com o público da forma que é distribuído num teatro, consegue ir para o carnaval, levar o seu conhecimento para o carnaval, tendo que, de certa forma, se adaptar a um outro estilo, porque o carnaval, ele é basicamente, o carnaval das escolas de samba, é uma manifestação onde a dança é eminentemente popular, e você tem que fazer essa junção de alguma forma para apresentar o teu trabalho sem macular aquela arte que tem lá as suas premissas, as suas tradições. Deixa eu te apertar a tua mão. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Fred. E, pô, conta isso aí pra gente, cara, porque é muito legal ver esse encontro de estilos combinando numa coisa tão bonita da Marquês de Sapucaí todo ano. Então, você fez uma pergunta que bastante, assim, que necessitam várias interfaces de resposta, mas vamos começar por uma situação que eu acho o seguinte: quando a gente fala de erudito e de popular, o erudito, ele nasce do popular. As estruturas todas nascem do popular, seja na música, na dança, enfim, na pintura, nas artes plásticas, ela nasce do popular. Depois existe o desenvolvimento, o aperfeiçoamento, o academicismo, vamos dizer assim, mas ela tem todo esse processo inicial, né? E quando a gente fala de carnaval, carnaval é um sincretismo cultural, talvez falando, né, no sentido sincretismo cultural, quando a gente entende com muita clareza que um desfile de escolas de samba, ele caminha no seu arquétipo de forma muito similar à estrutura de uma ópera, de um espetáculo operístico, onde que você tem, claramente, você tem no lugar do que seria o libreto, você tem um enredo, onde que você tem, na sua orquestra, você tem todos a composição, não só da letra poética, como também da sua orquestra instrumental com a bateria, você tem música. Você tem a música, você tem a dança, naturalmente, que num determinado momento da ópera, a dança era necessária como uma estrutura que deveria pertencer. Nem toda ópera tem balé, mas teve um determinado momento que na França se instituiu que a ópera, que determinadas óperas tinham que ter trechos exclusivamente de dança. Então, a gente vê isso em diversas óperas, sobretudo francesas, que têm trechos específicos de dança. E não só esses modelos aconteceram para a ópera, como eles também se estruturaram
no balé, em arquétipos similares, e na verdade, o desfile de escola de samba, que herdou boa parte da estrutura dos desfiles das grandes sociedades, ele traz diversos elementos da cultura europeia e adapta à cultura carioca. Por isso que quando você fala de forma muito pertinente, o carnaval é um espetáculo genuinamente carioca. Sensacional. Então, quando a gente faz um caminho inverso, de uma certa forma, começa a fazer o caminho da erudição para o popular, a gente conhece as estruturas que são como se fossem receitas de módulos narrativos de espetáculo e percebe como isso está sendo usado de modo popular e tenta usar algumas ferramentas para que essas ferramentas tornem a parte técnica do espetáculo melhor, mais eficiente. E nesse sentido, a gente se surpreende porque a gente acaba descobrindo, depois de muito tempo, que muito daquilo que você aprendeu na academia, você tem que jogar fora, que aquilo não serve de nada também. Você tem que entrar no duro percurso do que é o caminho da criatividade, que é você abandonar rasgar essas receitas, abandonar esses roteiros e se integrar e se entregar a esse processo complexo que é a criação mesmo, né? Que não diria só um processo complexo não, mas é uma agonia, né? Porque o que acontece muito em relação à criatividade é que na expectativa popular, que é uma coisa bem bacana, a criação se nutre da imaginação. Esse aspecto do que é genial, que a gente percebe dos grandes compositores de samba, a qualidade da imaginação. Tanto é que uma das coisas que as pessoas se impressionam com relação ao carnaval é o tamanho da fantasia, o tamanho da loucura, né? Onde que, de repente, Alibaba e os 40 ladrões acaba que vira uma história do Nordeste, e assim, sabe, as pessoas adaptam enredos, histórias, de forma mais louca do mundo. Não é à toa, né? Que isso se chama de carnavalização. Carnavalização. E aí, Einstein dizia muito claramente, né? A imaginação é mais importante que o conhecimento. A razão. Falando, porque o conhecimento é limitado. Já a imaginação contempla... É infinito. E aí é um aspecto interessante de a gente perceber que o conhecimento da erudição, do elemento, como uma receita, chega uma hora que no carnaval você deve abandonar, porque senão você fica limitado. Marcelo, eu vou te falar que nessa hora eu queria ter 3 câmeras aqui, porque você que está aí, infelizmente a gente não vai poder mostrar, mas chegou aqui a Ana Botafogo, eu me tremi quando ela chegou aqui. Porque, pô, a gente tem o bailarino do Teatro Municipal e a bailarina do Teatro Municipal aqui dentro. Tinha falado que tinha vindo semanas atrás, quem veio no... O capitão, pronto, chegou. Mesmo assim, chegou a nossa capitão Guimarães aqui. E eu queria te falar uma coisa, Ana. Pena que você... Marcela, vira um pouquinho a câmera para ela ali, vai. E faz essa gente, mesmo que trema, não tem problema. Eu quero dizer para você que da última vez que eu te vi, você acompanhando o seu casal da Imperatriz Leopoldinense, os seus olhos marejados e emocionados ao ver a dança do casal, emocionou a mim também, que eu sou um chorão. Essa aqui diz assim, chora, pô, chora. Eu não consigo, eu fico segurando o choro. Porque me toca muito profundamente o coração, eu que sou um cara do povo, que não tive o acesso que vocês tiveram a essa erudição toda, a qual eu admiro muito, mas ver vocês, desculpa o termo, se não é o mais adequado, mas se rendendo a essas pessoas e ao talento dessas pessoas, como o seu olhar naquele dia que eu vi manifestou, me deixa profundamente feliz e certo de que a gente realmente tem essa arte maravilhosa que toca o coração da gente. Obrigado por ter vindo e obrigado por contribuir também, tá? Já está convidada para o ano que vem. Tá? Já está na agenda. 2027 eu vou ser aqui. Rapaz, eu tenho um roteiro aqui que eu vou tentar seguir na medida do possível, mas muita coisa eu vou perguntar da minha cabeça, da convivência, do que eu vivi, do que eu vi. E você, com esse cabedal todo do academicismo, como você falou, como é que foi o impacto de chegar dentro de uma escola de samba? Você já convivia com um profissional, que a gente até falou aqui em off, que era o Fábio de Mello, que era o papa do assunto na época,
né? Ele tinha começado com a Rosa Magalhães na Imperatriz Leopoldinense, emendando comissões de frente clássicas, mudando o conceito, inclusive, desse quesito. Mas, enfim, você não estava ali, né? Você não estava no campo de batalha. Mas aí você chegou na Unidos da Tijuca. Como é que foi esse impacto? Você achava que ia ser, Molinho, vou chegar aqui, vou brilhar, e não foi bem assim? Como é que foi? Não, foi um desastre total, né? Foi até traumático, eu diria, porque é aquele choque de realidade. Se foi traumático, você lembra de tudo com perfeição, né? Nossa, lamentavelmente, me lembro com perfeição. E assim, a coisa era tão desestruturada, por exemplo, eu fui convidado para entrar no Carnaval, imagina só, em dezembro. Nossa. Eu me lembro que eu estava em São Paulo numa temporada de Quebra-Nós, dançando Cisne Negro, não sei nem se estávamos dançando junto especificamente, que a gente dançou muitos anos no Cisne Negro lá em São Paulo, na companhia do Cisne Negro, e sempre tinha essa coisa do Quebra-Nós, que era tradicional lá. E como eu já tinha feito um trabalho com o Fábio de Mello, que eu tinha contratado o Fábio para coreografar para mim o espetáculo Nijinsky, o meu produtor, ele trabalhava na Unidos da Tijuca, porque ele era diretor, na época era namorado da filha do Fernando Horta, e ele vendo a gente trabalhar, o sentido de organização de elenco, de tocar ensaio, etc. e tal, ele falou assim, bom, eu preciso de alguém para fazer frente à Imperatriz Leopoldinense, que era bambambam. Que era assim, era um rolo compressor naquela época, né? Inesquecível a comissão de frente de diversos trabalhos. E que a gente vai ver na Avenida esse ano reeditado com um enredo em homenagem à Rosa. Maravilha. Não na comissão de frente, mas a gente vai ver o slect. Mas aí também tinha o Carlinhos Jesus, que era uma outra personalidade, com uma linguagem completamente diferente, mas havia ali uma discussão entre o popular na comissão de frente e a contemporaneidade. O Fábio tinha essa característica. Então era um homem de teatro que enfim, acompanhava musicais e produções na Europa, entendia toda essa coisa toda, e aí trazia esses elementos junto com a Rosa Magalhães, que era uma carnavalesca cultíssima, extremamente bem preparada, e que entendia as possibilidades de trazer este universo operístico, a qual a gente conversou aqui nos bastidores antes, para este universo cênico do Carnaval. Então, as comissões da Imperatriz vinham com recursos de maquiagem, que você via toda aquela ópera de Pequim ali, sabe? Colocada com aquelas vestimentas maravilhosas que a Rosa sabia fazer figurinos. E aí, faltava esse cabidal de informação. Só que quando eu chego na Tijuca... aí vem a parte traumática. Eu vou ter que pular, porque senão a gente vai ficar a entrevista toda nisso. Que pena, eu estava querendo tanto ouvir essa parte. Eu vou resumir assim para o seguinte: Maria Lúcia Prioli era minha personagem ícone ali, né, a minha referência principal ali, né, que a gente fazia a Vênus de Botticelli, né, então vinha a musa na sua ostra, né, aquela coisa toda, né. Gente, a gente estava concentrado aqui em Copacabana e não tinha sido produzida a roupa da principal. Não é que não... Simplesmente não fizeram. A Dani, que já participava da minha primeira comissão de frente, me acompanhou a vida inteira no Carnaval, e ela, enfim, era uma dessas ostrinhas. A saia foi abandonada em qualquer lugar, foram mostrar para alguém, largaram lá. Gente, a gente pegou a toalha de mesa do restaurante. Até agora eu tô devendo. É bonitinha essa toalha, vem. A gente estava concentrado no Otton. Bom, gente, agora não vai para... O hotel não vai me pedir mais aquela toalha de mesa que já tem muito tempo. Mas já expirou. Prescreveu, né? Faltavam 4 horas para o desfile, sei lá, 5. Eu estava na casa da Maria Lúcia Prioli tentando improvisar alguma coisa para entrar na avenida. A sorte é que ela morava em Copacabana. Se ela morasse em outro bairro, eu não chegava. Enfim, depois... Assim, faltava 3 horas, gente, vamos entrar no ônibus, que, sabe, tá dando a hora. Motorista, para onde vamos? Para Sapucaí. Mas aonde fica? O cara não sabia onde fica. Meu Deus. Não sabia como chegar. Enfim, a gente enfiou a gente no Rebouças, a gente não saía do Rebouças. Quando a gente começou, assim, quando conseguimos chegar perto, porque chegou uma hora que ele foi abandonar o navio. Gente, é sair, vamos a pé, porque não vamos chegar. Né? Gente, era a comissão tomando vaia na concentração. Ê, atrasado! Olha, o clima foi algo que o teatro... Não, e corre que as coisas estão lá para vocês montarem. Afinal de contas, as ostras, né, que era uma peça, era um Fusca que tinham que carregar, estavam todos lá
no início da escola, corre. Quando chegamos lá, e como é que prende? Não tinha nada para aprender. A solução foi maluca, mas a gente primeiro começou a rasgar a roupa do corpo, a camisa de entrar na avenida para fazer tiras, para amarrar. E a gente tinha reparado no desfile da noite anterior que aquelas ostras estavam arrebentando, porque para ficar mais bonito eles colocaram um fio de pesca, sabe, transparente, ninguém vai ver. Ok, dava 2 balançadas, aquilo arrebentava. E aí uma das pessoas que trabalhou comigo falou assim, por que a gente não pega um arame? Porque arame não vai arrebentar, a gente leva como garantia, pelo menos. Na hora de uma vez a gente começou a costurar a roupa delas e o carrinho no arame. Todo mundo saiu rasgado. Escola armada já. Escola armada, fogo saindo, estourando, não sei o que, e vamos. Repórter querendo saber, e aí? Você descabelado. Olha, era a minha primeira experiência. A ideia que eu estava entrando no Coliseu, os leões estavam logo ali do lado. Eu ia entrar para ser dilacerado. Só que em vez de ser um coliseu redondo, era vertical, né? E acabou que não sei como a gente entrou, não sei como a gente foi, mas assim, foi uma experiência que surgiu com uma crítica positiva. Eu me lembro que o Globo tinha falado que tinham tido 3 comissões que se destacaram e eu era uma dessas 3. 98. 98. Não, eu não estava no jornal nessa época, não. E aí, enfim, foi uma catástrofe, a escola caiu e tal. Mas no outro ano eu falei com o Fernando que eu ficaria para a escola, que ele não precisaria se preocupar com o contrato, mas tinha que deixar eu trabalhar desde o início e fazer. E oferecer as condições. Porque as condições eu iria definir, não ia ser definido por alguém que não sabe o processo de organizar para você minimamente colocar um espetáculo em cena. Então, os elementos técnicos são fundamentais como estruturais. Isso sim, a academia poderia fornecer, né? Agora, a contribuição que uma contribuição que precisa, mas depois precisa todo um outro aspecto que às vezes ela é incipiente, né? Quando você precisa colocar outros elementos que saiam fora dessa curva do óbvio, né? Porque em parte é um pouco assim, né? Carnaval você precisa ter uma certa transgressão, né? Eu acho que fazer comissão de frente não está no arquétipo só de você fazer algo correto. Você tem que ter alguma coisa clara, que você tem que ter alguma coisa questionadora em cima. Você tem que ter, como é que eu posso dizer assim, não só um argumento, mas tem que ter algo conceitual junto com aquilo, né? Que isso é muito importante, porque você tem 2 minutos para justificar uma ideia. Então você tem que ter um forte apelo conceitual, não só uma coreografia bem montada. Isso, aliás, hoje em dia o que menos interessa é a parte coreográfica. Foi bom você falar isso, porque eu vou continuar fugindo um pouco do roteiro e vou à sua comissão de frente de 2025, que foi a melhor comissão de frente. Do início para o final, né? Carnaval. Porque é o seguinte, do início para o final. Porque eu quero pegar uma coisa que você falou agora, que assim, você falou que tem que deixar uma mensagem conceitual. Sim. A gente entrou numa era das comissões de frente, que para mim é uma era perigosa, mas aí é uma opinião pessoal, que é a dos carros, posso chamar de carros alegóricos, né? Sim. São carros alegóricos enormes que surgiram para ajudar no processo, mas de certa forma descaracterizou. E aí você vê em 2025 sem o carro e com um elemento. Ao vir aquele elemento, era um robô? Né? Sim. Era uma espécie de robô. Essa foi a sua mensagem conceitual que você quis dar? Inclusive pro meio do carnaval? Tipo assim, não precisa daquilo, isso aqui basta. Ou outra coisa basta. Então, eu acho que ali teve várias... Já há algum tempo eu estou querendo enveredar por outros caminhos. Eu devo dizer que eu também me sinto parte responsável por uma situação de inserir na comissão de frente um conceito de volumetria. Mas quando eu comecei esse processo de volumetria, talvez você se lembre, no Unidos da Tijuca, já, se não me engano, 2001, não sei, o enredo era sobre Nelson Rodrigues, e eu trouxe uma comissão de frente que era o vestido de noiva. Então, era uma comissão de frente enxuta, como era naquela época, mas a noiva tinha um véu, que à medida que ela ia se deslocando, aquele véu ia abrindo, ia crescendo, e por trás do véu, por debaixo do véu, saía tudo aquilo que era obsceno da obra de Nelson Rodrigues, né? Então, esse submundo que está muito claro na obra do Nelson Rodrigues, né? Aquela coisa do inconsciente e tal. Mas aí começava a despontar uma ideia de uma comissão de frente que, além do que era utilizado, que eram as questões de indumentária e pequenos adereços de mão,
eu comecei a trazer a ideia de volumetria. Logo levo isso ainda na Tijuca, eu faço depois uma comissão de frente do barquinho, que é o barquinho de papel, que era a primeira página dos Lusíadas, que virava um pequeno barquinho de papel. Que era um enredo sobre a língua portuguesa. Sobre a língua portuguesa. E era um barquinho que tinha, quer dizer, a folha tinha 8 metros por 6, sei lá, 5, era uma folha grande. Então, quer dizer, o conceito de volumetria eu comecei a explorar um pouco ali, porque o carnaval, ele pede um pouco a ideia da amplitude, ou de você brincar com proporções. E o tamanho da avenida também pede isso, né? Aquele monte de concreto enorme. Se você vir uma coisa pequenininha, assim, desaparece, né? E aí, acabei levando isso um pouco para o Salgueiro depois, numa comissão que eu fiz sobre o elefante, etc. e tal. Aos poucos, a relação de trabalhar com a volumetria, para mim, era uma coisa que era confortável. E cheguei a apresentar alguns trabalhos também que já vinham, inclusive, sob alegorias. Só que o sucesso acaba fazendo com que as pessoas migrem para as tendências. Ainda mais na escola de samba. E essa tendência, rapidamente, acabou se tornando uma opção de resultado fácil. Então, quando você não tem exatamente muito claro o que dizer, coloca uma escultura gigante, que pelo menos aquilo é bonito. Então, esse processo... Aí não tem mensagem, né? Aí não tem, porque aí o problema todo é o seguinte, a narrativa pertinente à comissão de frente depende do conteúdo humano que você tem para dar. Então, quando eu apelava para a questão de volumetria, o protagonismo não saía da questão humana. Aquilo estava em função de como aquilo se torna um espelhamento maior daquilo que você quer projetar. Uhum. Então, quando depois eu tentei voltar para trás nesse sentido, começava a ter uma resistência muito grande, porque as escolas que querem competir, querem resultado, não querem correr o risco. E aí comecei a trabalhar fiquei uma década na Beija-Flor, onde que passei por processos muito interessantes, trabalhando com volumetria, mas ainda muito com a comissão no chão. Não sei se você lembra do Mineirinho, que vinha uma carroça de boi, que virava uma grande igreja barroca. Aquilo era uma comissão extremamente simples, mas ao mesmo tempo atingia um volume estético muito interessante. Mas, enfim, esse processo das alegorias já estava instaurado e já tinha virado uma febre, já tinha virado um lugar comum. E passando do limite, né? E passando do limite, porque aí a questão é não saber a utilização e o porquê disso, né? Então, é essa coisa de você, às vezes, querer fazer algo parecido, mas não conhecer a essência do porquê daquilo, né? E, em resumo, quando eu fui para a Mocidade, o Renato estava lá, a gente estava reeditando uma parceria que a gente já tinha feito no Salgueiro, e ele também, particularmente, não curte essa coisa de alegorias. Eu também já estava achando que era uma coisa que eu já estava buscando esse caminho de voltar a trabalhar com a comissão no chão, porque senão essa descaracterização vai tornar desnecessário isso. As coisas acabam desaparecendo naturalmente, às vezes, pela falta de possibilidade de desenvolvimento. Então, se a criação não vai a favor daquele quesito, ele vai acabar sendo absorvido, vai acabar virando uma grande alegoria coreografada, etc. e tal, e mais uma alegoria, e aí vai se perdendo a tradição da qual a gente falava do carnaval como uma grande ópera popular, em que, em vez de você ter uma protofonia de abertura, você coloca qualquer outra coisa, coloca um clipe do cinema que dá no mesmo. Sabe como é que é? E então, perde a essência do quesito, que é de apresentar a escola. De apresentar a escola, apresentar o enredo, porque Pamplona trouxe essa informação muito importante, não diria informação, essa contribuição de trazer as comissões de frente como fazendo parte do enredo, como uma abertura do enredo. E como Pamplona era um artista, era um cenógrafo do Teatro Municipal, ele já tinha claro que a narrativa se dá a partir do momento que o espetáculo se abre. E não você abre com um processo ainda de velha guarda, que nada mais é do que um processo, né, de formalidades, vamos dizer assim. E aí, Pamplona, um cara de muita visão, justamente soube lançar Joãozinho 30 e diversos outros. Na verdade, o próprio Pamplona mesmo, ele contava para mim. Primeira vez que a comissão de frente saiu completamente do rumo, aquele rumo que era da época, foi em 1965. Sim, com ele fazendo os Dragões da Independência. Não, quando ele fez a história do Carnaval Carioca, a homenagem à Eneida, quando botou os componentes da comissão de frente em cima de umas burrinhas. Sim, eles eram os Dragões da Independência. Eles eram os Dragões da Independência? Isso eu não sabia, isso ele não me contou. E
aquilo causou um impacto, discussão na imprensa, se Sim. aquilo não estava alterando a tradição e tudo, como sempre acontece Sim. quando tem as mudanças no desfile de escola de samba. Mas, por favor, continua até o ponto que você chegou a essa comissão, que foi, na verdade, eu que estava lá assistindo e comentando o desfile, eu falei, isso aqui é um desafio. O Misailides, mais do que apresentar uma coreografia, ele está tentando dar um recado. Vem cá, precisa de tudo aquilo? Isso aqui não basta? Ainda mais a gente falando da inteligência artificial, que é o minimalismo, né? A gente tem um mundo, nós estamos passando por uma câmerazinha que já é, né, a nossa emissora. Há 50 anos isso era impensável. Era impensável. Então, não faz sentido você... Então, a minha ideia era ter pessoas presas a máquinas, como se fossem mesas de trabalho, essa coisa, eram como se fossem 5 mega tablets, mas que em um determinado momento, quando ele vira como se fosse um telão de comunicação, de controle, né, a inteligência artificial ganha forma inicialmente como uma marionete. A ideia do gigantismo, né, do robô gigante, mas ao mesmo tempo marionete, quer dizer, manipulado pelo ser humano, é a última fronteira que a gente está vendo, porque a próxima é quando justamente acaba surgindo o robô verdadeiro, que era aquele que já não é mais manipulado pelo ser humano. Né, que depois a gente traz na cena final os 2 cachorrinhos e um robô de verdade, que aí já não existe mais a manipulação humana. Talvez a gente está entrando para um momento, que é o que a gente queria fechar a síntese, em que aquele domínio que você acha que manipula a inteligência artificial vai cessar, porque daqui a pouco aquilo vai estar completamente livre e viveremos entre máquinas. Aí os senhores julgadores penalizam a comissão de frente. Na verdade é isso, né? Por mais que não tivesse escrito, porque não tinha alegoria. O que é um absurdo. Ganhou 2 ou 3 prêmios a sua comissão, não foi? Inclusive, não, ganhamos 6 por aí. Todos os prêmios. Pelo que eu li, o quesito comissão de frente foi bem modificado no que concerne a questão do julgamento. Porque eu acho que foi o maior prêmio que a gente ganhou, foi o questionamento. Esse que eu acho que é o legal. Porque, por exemplo, eu costumo dizer assim, eu não posso penalizar o jurado, porque o jurado está numa situação muito ingrata. Né? A gente trabalha um ano para apresentar um ano de trabalho em 2 minutos. E o cara tem que entender todo o nosso ano em 2 minutos. Ele não tinha parâmetro para comparar aquilo. Então, o jurado sabe que ele vai ser penalizado por todas as outras escolas se ele avaliar mal. Então, se ele já direcionou 10 para uma tendência, como é que ele vai depois dar 10 para outra? Aí, assim, num curto espaço de tempos, onde que a nota é fechada a partir de agora, no mesmo dia, eu acho que eu coloquei o jurado em xeque-mate. Alguns souberam entender, outros não tiveram tempo para entender. Tanto é que, para quem teve tempo para analisar, percebeu que aquilo estava propondo alguma coisa diferente. O jurado não teve esse tempo. E existe a pressão, né? Quer dizer, existe uma pressão que realmente o jurado tem que ser valorizado no sentido da angústia do que ele vive naquele momento. Eu aposto mais na falta de sensibilidade artística. E vou dizer por quê. Porque isso é corriqueiro na história do desfile das escolas de samba. Uma vez eu conversando com o Sérgio Cabral, o pai, ele falou uma coisa que foi muito na minha cabeça. No ano que o Joãozinho 30 fez o Ratos e Urubus lá da minha fantasia, que a Beija-Flor passou toda em trapos na avenida, ele falou que ele tinha uma preocupação, que o jurado, ao ver uma escola em trapos, não entendesse o recado artístico que aquilo representava e usasse o que ele via nas outras escolas como parâmetro e penalizasse a escola. Né? No fim das contas, isso não aconteceu nos quesitos de fantasia e de alegoria, graças a Deus. Mas a escola acabou não ganhando o carnaval e houve uma discussão muito nesse sentido. Né? Sim. E Joãozinho contribuiu muito por conta disso, porque deixou os outros carnavalescos mais à vontade de usar materiais, soluções e recursos que não eram os triviais, né, do carnaval, que era muito baseado na pluma, no paetê, na beleza, no tecido caro. E nem sempre o carnaval se faz assim. A gente, inclusive, nesse próximo carnaval, e eu tive a oportunidade de já ver alguma coisa, a gente vai ter aí a Unidos da Tijuca fazendo um enredo sobre Carolina Maria de Jesus, uma escritora negra que vivia no lixo e que se notabilizou pela sua literatura. Como é que você vai fazer um enredo assim, com plumas, paetês e afins? Né? É uma situação complicada e que a gente vai ver. E o carnaval é bom por causa disso. A gente se vê numa situação como essa, e aí? O que vai ser feito? Vai se seguir a regra ou vai se mudar a regra em função da qualidade artística? Vamos ver. Vou voltar ao roteiro. Vamos para trás de novo. O palco da rua e o palco do teatro.
né? Você é acostumado, antes de vir para a escola de samba com o palco do teatro, tem que se deparar com o palco da rua, que oferece condições nem sempre as mais adequadas, primeiro pelo fato de ser na rua, e segundo, você está sujeito ao motorista que não sabe onde é a Sapucaí, você está sujeito à chuva, você está sujeito a um óleo na pista, que pode fazer o componente escorregar, a uma ventania que sabe-se lá de onde aparece de repente. Como é que é adaptar o seu trabalho na hora de preparar e adaptar os seus dançarinos, que naquela época, acredito, você tenha trazido vários deles exatamente do seu trabalho de teatro, e depois eu até vou te perguntar se ao longo dos anos você foi incorporando pessoas das escolas de samba. Então, eu acho o seguinte, eu acho que quem sabe faz ao vivo. Tem aquele... Como diria Faustão. Quem sabe faz ao vivo, no sentido de que, se você sabe, por exemplo, eu uso uma referência do diretor Gabriel Vilela, que é um diretor de teatro genial, adoro as narrativas que ele cria nas peças, etc. e tal. Um dos grandes sucessos dele, Romeu e Julieta, com o Grupo Galpão, era ele, uma Kombi no meio da rua, na praça, etc. e tal. E foi uma peça que deu uma visibilidade incrível ao Grupo Galpão. Eles ganharam um prêmio, prêmio Shakespeare lá, enfim, em Londres, enfim. Então eu acho que a rua não é essa coisa toda de que tudo que sai de lá é feito de uma forma que tenha menos valor ou menos capacidade intelectual ou reflexiva. Basta ver hoje os grandes muralistas que nós temos, o Cobra, etc. e tal, que faz essa arte popular no meio da rua, vamos dizer assim, não está na galeria de exposição, né? E são obras geniais. E a verdade é que nós temos que saber que o Carnaval do Rio de Janeiro cresceu demais, a nível de qualidade. A gente vê carnavalescos maravilhosos despontando hoje em dia, Leandro Vieira, o Leonardo, enfim, sou péssimo de nome, mas o pessoal os meninos da Vila Isabel, que são incríveis, enfim, não vou me lembrar de todos, o rapaz que está na Tijuca agora também, que eu gosto pra caramba, o Edson Pereira, enfim, tem vários, enfim, que eu acho que tem um trabalho genial. Então isso é uma coisa de um preparo já, de uma capacitação de artistas voltado para fazer esse nosso espetáculo que é de rua, mas ao mesmo tempo hoje em dia é extremamente internacional, é de uma qualidade absurda, que acho que difícil alguém copiar esse nosso código e conseguir reproduzir com tamanha qualidade. Gostei disso. Um código carioca, né? Verdade. Tipicamente carioca. Mas e aí? Chuva, vento? Bom, esse é o... Quem está na chuva está para se molhar. Olha, eu tenho me molhado pra caramba. Sabe qual é o problema? É quando passa 3, 4 meses ensaiando lá na Sapucaí, né? Sem chuva, sem vento. Chega na hora do vamos ver, vem a tempestade. E aquilo está pro bem e pro mal, né? Porque uma coisa incrível que a chuva, a princípio, detona várias coisas do que você quer fazer, mas também desperta uma coisa atávica nas pessoas, que elas se superam. E às vezes fica melhor. Fica melhor, por exemplo. Os componentes de água, com certeza. Eu me lembro de uma comissão de frente que eu fiz na Beija-Flor, que era até com um figurinista, Francisco Costa, genial, um criador da Calvin Klein, brasileiro, mineiro, mas é um dos caras de maior projeção, né, nesse setor da moda brasileira, da moda mundial, né? E ele topou fazer o figurino para mim, etc. A gente fez o desfile na Beija-Flor, foi super legal, mas no desfile das campeãs, a gente fez o mesmo desfile embaixo de chuva. Aquilo parecia cinema. Era uma coisa incrível você ver aquele ferro velho com aquelas coisas todas, aquela chuva lambenta, porque ali virou um palco que nem o próprio palco conseguia reproduzir tão bem aquilo. Virou cinema, assim, virou uma cena, parecia real tudo aquilo que acontecia. Você está falando isso, eu preciso dividir com vocês uma cena que eu vi nesse fim de semana. É ensaio técnico, então não é a comissão de frente do jogo, né? É aquela coisa de brincadeira ainda, que está começando a ficar muito sério, inclusive. Né? Tem trabalhos bem feitos de comissão de frente no ensaio técnico. A do Império Serrano, em homenagem a Conceição Evaristo, em um determinado momento da coreografia, os dançarinos pegavam, eram moças, pegavam um pano, como se estivessem lavando, né? E faziam assim, só que estava chovendo. E aí o que acontecia?
elas viravam, a água caía, e depois, no fim da coreografia, elas faziam assim, com um pano. E aí subia aquela espuma d'água assim, e fazia um efeito. Olha que loucura! Tiraram aquilo ali do nada. Ficou ótimo. A condição de tempo acabou. Mas olha, eu não respondi uma parte Coloca... dessa não, pergunta, e eu te porque eu me lembrei que era nossa, interessante. Que não. É porque eu me lembrei, agora você falou dos bailarinos. Gente, o início era duro. Porque o que acontece? Eu fui talvez um dos precursores também a tentar gerar alguma ajuda de custo para os componentes. Porque o que acontece? Arrancar dinheiro dessa escola não é fácil. Não era fácil. Ainda mais no início, nossa senhora, não vamos entrar em detalhes, porque não pode se comprometer com os amigos. Mas aí... Alô, Fernando Horta, meu amigo. E esse é difícil, né? E esse era difícil. Mas o que acontecia é o seguinte, a gente tinha que ensaiar. Mas não dava para ensaiar a quantidade que era necessária, porque começava a ficar puxado para o pessoal vindo do trabalho e tal, não sei o quê. Aí tinha que ter uma ajuda de custo. Mas assim, o componente que a gente pegava era o componente que se oferecia para estar na escola. Então, era um pessoal que queria desfilar, mas não queria se comprometer com muita responsabilidade, né? Então, assim, inicialmente o pessoal assim, o que tinha? Então, tinha que pegar só um negão grande e alto, porque aquele negócio, já dá aquele visual, né? Já entra, né? O plano inventou essa. Aquele negócio. Eu falei, então tá bom, me aparece um juiz de futebol. Quem era, hein? Que eu trabalhei no futebol também, agora fiquei curioso. Cara, eu esqueci, porque eu fiquei tão traumatizado. Mas se ele depois... Eu não me lembro do nome, mas a figura me lembra. Mas eu falava assim, vamos lá, gente, caminhando, primeiro para a esquerda, e ele indo para a direita. Não, para a esquerda. Aí, enfim, quando ele decidia ir para a esquerda, a hora que ia para a direita, ele não sabia coordenar esquerda com direita. Como é que você consegue fazer um trabalho com quem já era difícil eles contarem a música, né? Entenderem uma estrutura musical, que você deve ter um comando de movimento para cada nota musical, né? Uhum. Então, ele não tinha ouvido, não tinha senso de direção, a gente não sabia como ele estava vivo comendo de garfo e faca ainda, porque era uma coisa que ele não tinha poder. Imagina que esse cara não roubou o meu Flamengo apitando os jogos. Vai. Pois é, era uma coisa impressionante. E esse era o padrão que a gente tinha que desenvolver um trabalho de excelência. Olha, de excelência. De excelência, porque era isso. O carnaval, o maior espetáculo da Terra. Naquela época também já se falava isso. Mas o que eu acabei desenvolvendo, na verdade, foi uma coisa de dar conhecimento a essa geração, que passou vindo outras gerações da comunidade mesmo, amante de carnaval. Eu geralmente não trabalho com profissionais de dança qualificados, bailarinos clássicos ou contemporâneos. Eu continuo ainda trabalhando com pessoas. Mas eu percebo, quando você fala, quando começou, não é porque fosse uma opção sua, era porque era o que tinha. É o que tinha. Tá, mas aí, a partir daquele momento, você sentiu essa necessidade de preparar aquelas pessoas, e eu já te emendo, porque eu olho assim, hoje coreógrafos de comissão de frente, que não vêm do teatro. Por exemplo, o Anderson Big, que está lá que era das comissões do Fábio de Mello. Era, exatamente, da Imperatriz. Eu não me lembro se o Patrick Carvalho vem de teatro ou não. Não, o Patrick, ele veio de dança de salão. Ele começou de salão comigo. Ele começou comigo. Então, a primeira experiência dele, ele fez a audição e passou. E eu me lembro que ele queria participar. E eu falei assim, mas olha só, tá vendo aqueles que estão dançando? Sim, já estou quase aprendendo. Eu falei, mas não é lá que você vai, não. Você vai escondido lá empurrando. Começa de baixo. Começou de baixo. Ele não apareceu nada no primeiro. Mas aí, ele se esforçou tanto que no outro ano eu coloquei ele para me ajudar para ser assistente. Né? E aí ele foi se empolgando, conhecendo mais a coisa toda e agora despontou, está fazendo sucesso. Patrick é um querido amigo, é oriundo da favela do Cantagalo, aqui em Copacabana. Meu companheiro de sanduíche no Parada de Copa. Gente muito boa. Gente muito boa. E aí isso vem muito de encontro a isso que eu te perguntar e que está no roteiro, que é essa questão desse processo de democratização. Então quer dizer que no primeiro momento era o que você tinha, no segundo momento você falou, tá, vou investir nessa gente. Para você ter uma ideia, foi exatamente por aí. Tanto é que quando eu fui para o Salgueiro, eu fiz uma nova audição, porque estava saindo da Tijuca, aí me aparece um menino com 15 anos, 16 anos, querendo participar da comissão. Eu falei, mas olha, tudo bem, mas você não tem idade. E era desse jeito, né? E posso participar? Pode participar. A audição, você precisava de 15 e aparecia 17. Então estava quase todo mundo dentro. Ajustava para não ter que cortar, né? Só tirei o juízo. O juiz não dava, né? Ele não aprendeu nada. Mas aí...
Aí um dos Eu tenho que descobrir quem é esse juiz. Vou descobrir. Um dos componentes, ele tinha 15, 16 anos, mas ele tinha 1,90 m. Falei, olha, a sua idade a gente dá um jeito depois. Uma altura dessa? E ele está comigo até agora, na comissão de frente. O Braulio, ele está até hoje, enfim, estamos falando de 2003 para cá, já está 23 anos direto. Cresceu mais ainda. Então, ele aprendeu tudo comigo, né? Então, tem... E esse é um legado que acaba ficando, né? Para o carnaval. Engraçado que ele não tem formação de dança especificamente acadêmica, mas hoje em dia, ele, nos ensaios, ele corrige muito mais todo mundo, é o que sabe mais, conhece até meu estilo e tal, de movimentação, então, enfim, tudo também se aprende, né? É uma coisa de convivência e tal, né? E nesse processo aí que, digamos assim, nessa pré-história desse novo processo da comissão de frente, que começou com o Fábio de Mello, e aí essa história começa com uma outra geração da qual você faz parte, e aí eu me lembro que a imprensa da qual eu faço parte debatia muito essa questão, né? Será que está havendo uma espécie de baletização das comissões de frente? E como é que fica a raiz? Eu me lembro que a Portela resistiu até onde deu com a sua comissão de frente de velha guarda. Enfim, hoje o processo está estabelecido, eu vi que você quer falar mais, e você vai falar tudo o que você quiser, mas eu te pergunto, e de agora para frente, o que vai acontecer? Esses carros vão crescer ainda mais? Eles vão desaparecer? É uma coisa assim, é muito difícil você dizer o que vai acontecer, porque a história é contada pelos vencedores. Então, essa que é a real. Às vezes você pode ter alguém que fez alguma coisa maravilhosa, mas se perdeu, não vai ficar para a história. Quem vai contar, quem conta a história são os vencedores, assim que é. Então, o que aconteceu de fato é que com essa intervenção do Fábio, do Carlinhos, e depois com a minha chegada, quando eu saí da Tijuca para ir para o Salgueiro, o Fernando Horta já matou a charada. Eu vou pegar alguém do teatro. Português não é bobo, não. Não é bobo. Então ele pegou e trouxe o Sérgio Lobato. Aí o Sérgio Lobato entrou, logo na seguinte, e na sequência veio a Priscila e o Rodrigo, que o Rodrigo, inclusive, foi trabalhar comigo também no Salgueiro, foi ser componente. Então, foi, de uma certa forma, depois acabou vindo o Hélio Bejani, depois acabou vindo o Jorge, que também foi meu assistente também no Salgueiro. O Teatro Municipal começou a vir. Migrou para a Avenida. A Ana, inclusive, também fez comissão de frente na Mocidade. Foi? Lembra o ano, Ana? E na época, eu acho que... 2006 e 2007. 2006 na Mocidade e 2007 na Vila Isabel. Vila Isabel. E aí o meu assistente na época era o Fauzi. Eu falei, Fauzi, vai ajudar a Ana para não deixar ela sozinha aqui. Estava preocupado com ela já naquela época. Então virou um feudo do Municipal. Virou uma tendência. Virou uma tendência por questões um pouco óbvias, né? Resultadista, inclusive. Resultado em parte. E outra questão é a seguinte, houveram outras comissões de frente que fizeram sucesso, sim, com artistas circenses, com atores, com outros tipos de profissionais. Mas o fato que a linguagem que se adaptou melhor ao tipo de característica era a linguagem coreográfica. Mais do que uma atuação teatral, mais do que uma atuação circense, a dança criava contornos estéticos que facilitava melhor a leitura dos espetáculos naquelas aberturas, né? Então, por isso que essa figura do coreógrafo acabou ganhando protagonismo em cima do que poderiam ser diretores de teatro, diretores de espetáculo, Mas eu não me sinto hoje em dia um coreógrafo, essencialmente em comissão de frente. Me sinto um diretor de teatro, diretor de espetáculo. Assim como o carnavalesco cada vez mais é um diretor artístico também, né? Tanto é que eu cheguei a fazer um carnaval como carnavalesco na vida. É verdade, disso, né? Tá isso. Obviamente não estava no roteiro, porque o assunto era dança, mas conta essa experiência aí. Foi uma comissão, você era o líder da comissão, não era isso? Ganhou um carnaval, não chegou a ganhar um? Ganhei. Qual? Monstro é aquele que não sabe amar em 2018. Até mas a comissão de um, né? Porque os outros eram rivais. Como? Bom, é uma história. Mas é o seguinte, na verdade essa história se dá um pouco porque o Gabriel Davi já tinha essa coisa, sabe, a paixão dele com o carnaval, dessa coisa dele querer provocar o carnaval. Eu me lembro que a gente tinha se encontrado após, acho que no desfile de 2017, e ele me perguntava assim, né, interessado nessa questão, por que a comissão de frente estava ganhando tanta visibilidade, tanto espaço, e como isso poderia comunicar mais em relação à escola, né? Aí eu falei sobre questões de narrativa, questões de timing, de comunicação, de espetáculo, enfim, desse tipo de coisa toda. Ele disse, então, me traz uma proposta.
Falei, ok, então me dá um tempo, vou pensar em alguma coisa. E foi num período que o Brasil estava nessa confusão social, corrupção correndo solta, aquelas coisas, aquela Lava Jato, etc. e tal. E naquele ano, a obra Frankenstein, de Mary Shelley, estava fazendo 200 anos. Aí eu claramente senti uma oportunidade ali de criar um espelhamento entre a obra de Mary Shelley e o que estava acontecendo, um quadro social nacional que estava pulsando na comunicação, né, o tempo inteiro, né, se vivendo problemas, não só a corrupção, mas a violência, a corrupção geral, e onde que se discutia, né, na questão central da obra, quem é o monstro, o criador ou a criatura, né? Então, neste aspecto, eu trouxe esse paralelo, e eu acho que assim, o que foi vencedor foi a ideia de um carnaval que volta com uma questão seguinte, que o carnaval como um todo, ele tem que ter um potencial crítico, ele tem que ter algo que te desafie a você se enxergar ali, de uma forma ou de outra, né? Como crítico, como, enfim, mas, então eu acho que isso que funcionou super bem, eu estreiei, ganhei, mas assim, mas também saiu quase, por cima, né? Não, mas também é aquela história, saí por cima, mas saí quase morto, porque a real, morto digo assim, porque o estresse do desafio era tão grande, que a Dani me acompanhou, eu várias noites, sobretudo na reta final, eu terminava a noite e ia dormir no hospital, porque não conseguia dormir, de estresse, de crise, não sei que crise era, mas meu corpo parecia que pegava fogo, era uma loucura. Eu tinha que tomar corticoide dia sim, dia também, porque a pressão era terrível. Eu tinha um barracão que eu dormia de um jeito, no outro dia estava destruído. Ia começar tudo zero. Então, era complicado, mas por isso que quando eu digo assim, comissão de um, porque era eu contra, lógico, tinha o Almir, que me deu muito apoio, o Laíla, que me deu muito apoio, mas ele também era muito impregnado por que as pessoas falavam, etc. e tal, e coisas absurdas, porque, assim, tem que ser falado, porque para se entender quando eu falo de absurdo, né? Quando você pensa quem conhece a obra da Mary Shelley, sabe que o romance começa com o Dr. Frankenstein, já na Antártida, lá nas geleiras, querendo, no encalço do monstro, né, querendo se vingar da criatura, né, a luta do criador contra a criatura. Este é o prólogo da obra. Aí chegavam pessoas famosas, conhecidas do mundo do carnaval, e diziam assim, por que você não transforma essa história como se fosse a corte portuguesa chegando no Rio de Janeiro? Mas não vou falar a palavra que ia falar, mas que história é essa? Mas isso literalmente? A proposta era literalmente essa? Não, a proposta, como assim, sim, a proposta que chegava, então eles queriam trocar o carro 4 no lugar do Abrialo. Eu falei, cara, não é isso. Essa não é o roteiro, isso não é sabe como é que é? E o responsável era você. Porque na verdade o Gabriel e o seu Anísio apostaram na minha ideia. Então, eu ia defender essa ideia até o final, porque se eu me descaracterizar, aí não sou mais eu, aí não adianta levar mais nada. Então, o embate era isso. E essa foi uma das inúmeras batalhas que a gente enfrenta, batalhas campais ali, para tentar fazer com que, mais ou menos, o conceito do que você quer chegue até o final, né? Uma questão que me veio à cabeça, e a gente falou muito, né, dessa contribuição, vou chamar assim carinhosamente, da turma do Municipal para o Carnaval, foram muitas e várias. O caminho inverso se deu, de alguma forma, ou que experiência vocês que continuam atuando na dança erudita conseguiram levar do carnaval para dentro dos palcos? O caminho inverso é complicado, porque tem uma questão que é importante que se coloque, é que não é dizer que aquilo vale menos ou mais, o fato é que a erudição te exige uma afinação. Então, essa afinação, ela é concreta, sabe? É como uma medida na régua, né? Então, ou você tem a nota musical, ou você não tem. Não dá para você improvisar. Então, em relação à parte técnica de um bailarino, uma bailarina, enfim, assim, o movimento, ele atinge aquele padrão estético, ou simplesmente ele não é. Ele é outra coisa. E que aí tem um outro espaço para aquilo, que a dança contemporânea talvez absorva melhor, que determinadas linguagens, mas a dança clássica especificamente, a gente vai estar falando de coisas que, às vezes, mas isso é preconceito, porque
por exemplo, uma bailarina tem que ser esquelética. Não, não é que tem que ser esquelética, porque nós estamos falando, somos gordofóbicos. Não se trata disso. Se trata que o padrão estético pertence a determinadas coisas que compõem um valor de época, inclusive, também, né? E de estética também. Então, assim, é como que a qualidade da linha se dá, é como que determinados padrões são necessários para acontecer. Então, é afinação. Não se trata aqui de que o caminho não possa se inverter, mas é que, como talvez não funciona também o aspecto de você trazer um puxador como se fosse um tenor, puxador, o intérprete como se fosse pode chamar de puxador, Jamelão não vai ficar chateado, não. Mas assim, não funciona, você pode trazer um barítono, baixo, assim, não é isso. O cara também tem que entender qual é a linguagem daquilo. Como também, a Beija-Flor pode ter feito muito sucesso em alguns anos com aquelas bailarinas nas pontas, etc e tal, mas eu acho que a estética da avenida tem a sua estética da rua. Não dá para você também querer colocar ela como se fosse aí. São algumas situações de artificialidade que não é arte. São artificialidades. Bom, vocês percebem que o meu roteiro acabou. E eu queria ver se alguém quer perguntar alguma coisa, porque depois eu quero perguntar coisas específicas sobre carnavais que ele fez, principalmente no Salgueiro. Tem um então aqui que eu estou curiosíssimo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Todo mundo com vergonha, né? O único quer perguntar, Marcelo? Ela quer. Eu sabia que ela ia querer perguntar. Que depois que vem a primeira, vem várias. Tem certeza que estava crente que não ia lá. Brincando. Assim, você estava falando do caminho. Já sei, ela quer perguntar do Nijinsky. Não, esse é o guarda do coração. Esse é para mim muito querido. Mas você estava falando sobre essa questão do caminho inverso, e a sua fala trouxe muito da questão técnica, estética, e que tem lá o seu padrão específico de movimento, e ele precisa, né, os corpos precisam ser treinados para atender aquele padrão. Mas teve um trechinho da sua fala lá no começo que me deixou com a pulga atrás da orelha, que é sobre a transgressão. Quando você fala do seu movimento de sair do teatro, chegar no carnaval e se embebedar ali daquela transgressão e dessa coisa toda, de alguma forma você acha que esse espírito, que essa essência, que essa inspiração não influenciaria ou não seria um caminho de alguma maneira de modificar, não o padrão estético, não, mas a criatividade, a criação em si? Então, eu acho que assim, quando a gente usa, eu me refiro à transgressão como um elemento muito importante para a gente entrar com novas propostas e novas fronteiras em relação a isso. E também afirmo que o popular vem o erudito nasce do popular. Eu acho que isso é real, é muito possível, mas essa motivação hoje surge também como uma coisa que é muito importante pensar, que o pensamento da criação não está mais, inclusive na dança, no sentido da gente querer criar uma interferência, por exemplo, assim, vamos fazer uma releitura do Ballet Gisele, vamos fazer uma releitura... Não, acho que tem espaço para este pensador entrar sim no Teatro Municipal com uma criação autêntica, utilizando aqueles corpos, mas com uma temática de provocação popular da temática. Isso é extremamente possível. E na verdade, o que mais existem grandes pensadores que trazem isso. Na música também, evidentemente que a ópera em si, como formato, não é mais algo mercadologicamente interessante como fomento de investimento, de projetos assim. Mas, em contrapartida, o mercado musical está crescente. Então, quando a gente para pensar o que entrou no lugar da ópera, a quantidade de musicais que a cidade do Rio de Janeiro está recebendo, está criando, está fomentando, né? Sei lá, uma onda mesmo. De tudo que é artista, cantor, etc. e tal, e não deixa de ser uma ópera contemporânea, se a gente parar para colocar nos padrões da produção artística atual. Agora, a ópera, o balé e os concertos, enfim, essa coisa toda, eles como se é uma coisa que fica cristalizado com o pensamento e criação de uma época. É legal que ele seja preservado dentro dos valores com que ele nasce. A partir do momento que a gente começar a descaracterizar isso, é como se a gente pegasse uma tela sei lá,
Da Vinci, mas vamos mudar aqui, coloca um tracinho aqui, porque o da moda não funciona mais essa cor. Pega aquelas coisas quadriculadas lá do Picasso, que aliás não é um artista que eu sou fã, mas enfim. E agora vamos fazer tudo bonitinho. Você também não gosta? Então eu acho que é isso, sabe? Eu acho que cada coisa tem que ficar, ser respeitada nos formatos com que o artista concebeu, etc e tal. E isso se cristalizou, por isso que virou um clássico, né? E até hoje é tão importante, né? Mais alguém? Ah, acertou. Depois da primeira... Opa, então emenda, vai lá. Então, falou-se muito aqui da mudança, né, acho que da importância da comissão. Antes, né, era a velha guarda e que a Portela resistiu bravamente. E hoje a comissão, ela é o que apresenta essa ópera, esse carnaval. Eu tenho uma curiosidade, eu não sou amante do carnaval, né, somos amantes aqui do carnaval, não sou uma estudiosa de dança, de comissão, mas a impressão que me dá como amante do carnaval, a gente anda todos os anos, né, há vários anos, é que as comissões tentam todo ano se superar, ter uma inovação, trazer algo novo. Queria saber como é que funciona isso, se sente essa pressão, se há essa pressão de trazer essa inovação, que muitas vezes eu sinto que as escolas acabam até colocando os pés pelas mãos nessa inovação e acabam atrapalhando ali o espetáculo, tal. Não sei se esses carros faraônicos, né, surgem muito isso, de temos que inovar. Queria te perguntar isso, como é que coloca essa questão de ter que inovar todo ano, se realmente há isso, né, porque me dá essa impressão como, né, uma amante de carnaval. E posso já emendar a segunda? Pode. Deixa ele... Não, Pode. E aí, voltando aos carros faraônicos, e aí, talvez essa incompreensão dos jurados da sua comissão do ano passado, queria saber de você o que você acha de você vislumbra de tendências, o que veio para ficar, o que vai sair, dá para vislumbrar quais são as novidades, ou o que está apontando aí para o futuro das comissões? Bom, eu acho que a tua primeira pergunta, que é assim, em relação, eu acho que o mercado tritura realmente as coisas hoje em dia, sabe? As coisas funcionam por um momento e tem até um publicitário muito famoso chamado, não sei, Marcelo, não me lembro o sobrenome, que ele comentou... Alguém falou o nome? Não. Mas eu não me lembro o nome, mas eu me lembro do que ele falou, que é importante. O que ele dizia é o seguinte, que num determinado momento, ele foi, no início dos anos 2000, ele foi chamado lá para participar de um congresso nos Estados Unidos para falar sobre o que vinha aí de novidades interessantes na coisa de marketing, de comunicação, etc. e tal. E aí apresentaram para ele um celular, né? A partir desse momento, explicaram como isso ia funcionar, ele veio para o Brasil e abandonou a publicidade. Porque disse, a partir de agora acabou. Porque tudo aquilo que a gente aprendeu a fazer, que era aqueles comerciais maravilhosos que o Brasil produzia, como aquele da Parmalat, como aquele da criancinha da bicicleta que vinha correndo e chegava lá para dar a última nota. Sabe aqueles comerciais que até agora ficam na nossa memória como um potencial de que aqueles 30 segundos você não esquece jamais, ficam eternizados, porque ele disse que a partir de agora, comercial, você lança agora e esquece amanhã que você tem que lançar um outro, porque você tem que postar outra coisa, a marca tem que gerar mais do que qualidade, ele tem que gerar quantidade. É a era dos 15 segundos, dos né? 15 segundos. 15 então, segundos, depois mais 15, depois mais 15. Não interessa se aquele 15 foi muito legal, vamos para o outro. Então, de uma certa forma, o processo de competição faz com que aquilo se torne uma máquina destruidora de processos que possam ser mais pensados, né? E o que acontece com a coisa competitiva é aquilo que é duro, mas é isso, se você não tira as tais notas, quem vai investir no teu trabalho? As escolas podem ter adorado a discussão, mas assim, quem está a fim de ganhar, vai achar, pô, gostei, tá, mas... Legal. Pode continuar que no meu eu vou fazer o meu. Comigo não vou arriscar. Então vai depender como isso vai impactar o que rolou ano passado, como isso vai impactar hoje e como isso vai continuar se processando, né? Enfim, agora, eu acho que, no fundo, o grande barato do carnaval e de quem propõe alguma coisa é você ser um contador de histórias. É o que acontece hoje, que eu acho que a nossa maior arte é o cinema.
e o Brasil está começando também numa fase muito efervescente de qualidade, de contar histórias, né? Eu acho que às vezes é importante que o Carnaval entenda também esse movimento do que é a sétima arte, né, o cinema, né, e como que é uma arte que cada vez mais está se fortalecendo, a indústria do cinema, né, que é isso. O Carnaval tem que pensar na qualidade dos seus enredos, na história que está contando, na qualidade dos seus roteiros, né, e seus roteiros têm isso. Agora, é muito complicado quando você pega um quesito originalmente humano, que a essência deve estar na narrativa do ser humano, e começa a dar mais valor para uma cenografia, para uma alegoria que já tem seu espaço configurado, do que você contar uma história. Então, eu acho que depende um pouco da sensibilidade dos próprios artistas que estão com sua carreira, colocando a sua carreira na guilhotina, a partir do momento que eles apostam muito mais no efeito, E uma outra coisa que eu acho um absurdo, né? Por exemplo, nós vamos criar mais algum tempo, porque o Carnaval desgasta mesmo, e assim, tem mais algum tempo. Eu vou passar esse tempo copiando o trabalho do outro, eu vou tentar fazer o que eu sei fazer, o que eu gostaria de dizer. Acho uma pena quem aproveita um truque da Broadway, ou sei lá o quê, não sei o que lá, para dizer, olha que efeito bonito. Mas o que você fez com isso? Só copiou no YouTube? Então, acho que essas coisas, eu acho uma pena quem dedica seu tempo a copiar coisa do YouTube. E mais triste ainda é quando uma instituição decide comprar aquilo como se pudesse se tornar brasileiro. O Carnaval cresceu muito pela sua identidade, pela sua criatividade. E aí você se corromper, então daqui a pouco aquilo, vamos trazer a Ópera de Paris que vai dançar melhor do que nossa turma. Teve uma época, já na era do YouTube, né, na era do digital, que acabava o Carnaval, alguns carnavalescos, inclusive, viajavam o mundo afora, principalmente para Disney, para ver as novidades de lá. Beleza, do ponto de vista tecnológico, pode ser tal, mas do ponto de vista da identidade cultural, aquilo lá pra gente é rigorosamente nada. Essa é a minha opinião, não sei a sua, mas aquilo é rigorosamente nada. E isso que ele falou da alegoria ganhar o protagonismo no lugar do ser humano, não deixa de ser uma analogia com a sua própria comissão de frente desse ano, né? Porque é como... desculpa, do ano passado, 2025. É como se a alegoria tivesse tomado conta do homem e, né, passado a exercer esse protagonismo. E também não nego que eu também assim, não cometi meus enganos. Num processo a gente acerta muitas vezes, erra outras. Mas faz parte. Às vezes também, além disso, você trabalha para o mercado que te contrata. Tanto no teatro quanto no Carnaval. No Carnaval, se eles dizem assim, não, isso eu não quero, o que você vai fazer? Eu tive projetos que eu tenho certeza que iriam arrebentar, mas que as pessoas rasgaram na minha frente, falaram assim, é legal, mas deixa para a próxima. Tá vendo como é que é, né? E ainda em cima disso que você falou, Marcelo, uma coisa que me incomoda muito às vezes em escola de samba é isso e aí, o que a gente vai fazer de diferente, meu? Calma aí, primeiro vamos fazer o bom, né? Vamos fazer o bom, aí é o bom, a ideia é boa, aí a partir do bom, vamos tentar uma solução diferente, porque o negócio é fazer o diferente, às vezes o diferente fica uma grande porcaria. A gente que acompanha desfile de escola de samba há muito tempo sabe disso, né? Tem muita coisa que se tenta sem se pensar para ver se aquilo vai ser bom ou não. Diferente de você ter uma ideia que supostamente vai ser boa e não dar errado e acabar dando errado por uma série de motivos. E aí faz parte, é uma aposta, é uma tentativa. Na verdade, eu fiquei assim, fiquei aquele período... Gente, o Ópera do Malandro eu tinha certeza que tinha sido Garcia e dos Garcia, depois entrou o Fu, depois... Aí a coisa começou a ficar muito confusa, enfim... e aí acabei indo para a Vila, que a Vila estava num processo de se reestruturando. Tinha voltado do segundo grupo, né? Já tinha ganhado com La Bamba, etc. e tal, e tinha uma coisa legal que às vezes tem isso, para nós artistas, às vezes as escolas que estão lutando para o resultado, elas têm menos flexibilidade para aposta. Quando você pega as escolas que não estão, que precisam se projetar de alguma forma, essas apostam mais nas aspirações, vamos dizer assim, né? Nas ditas aspirações. Então, às vezes, para a gente tem menos condições, mas tem mais liberdade. E agora, então, para fechar, a sua grande comissão de frente, nesses quase 30 ou mais de 30 anos
de carnaval. Não, quase 30, né? Começou em 98, né? Quase 30, tá chegando lá. Aliás, já pensa aí no projeto para os 30 anos. A sua grande comissão, e por que foi a sua grande comissão de frente? É difícil esse negócio. Eu realmente não... Tem muitas que eu guardo com muito carinho. Mas isso, o carinho, não é necessariamente a melhor, pela qual você tem mais carinho. Por exemplo, eu vou falar, já que a Fernandinha está aqui, aquela comissão de frente da Tijuca, do barquinho de papel, ela começa com uma brincadeira. Assim, a gente tinha... Era um domingo, a gente vai num restaurante, ela tinha 7 anos, e ela diz assim, a gente chega lá na fila, esperando, pai, faz um aviãozinho para mim, não sei o quê. Não sei que surgiu isso. Aí eu falei assim, olha, filha, aqui não tem, mas eu vou pegar esse guardanapo aqui, e eu começando a mexer, comecei a fazer um barquinho para você. E eu estava pesquisando o enredo justamente da Tijuca, que era como a língua portuguesa foi para os 5 continentes. Ali você tem aquele lance daquele insight, onde que você vê a história inteira naquele segundo. Assim, pô, tem um roteiro aqui pronto para a comissão de frente, que é isso. A primeira página dos Lusíadas, escrita por Camões, que é a base da língua portuguesa, ela se transforma num barquinho de papel e aí, pelas navegações, ela atinge os 5 continentes. Então, são umas sínteses, assim. Tem outras que se dão por outros aspectos, assim, sejam ou no aspecto lúdico, ou no aspecto, assim, de, como eu tinha falado, da igreja barroca, dos beija-flores, que aqueles, essa ideia que a gente tinha uma carroça de boi sendo puxada por beija-flores, uma ideia meio onírica, como se fossem, né, enfim. Que é uma viraçãozinha também, né? Que é, assim, entra umas pirações meio loucas, assim, a desse ano, lógico, pela repercussão que teve, mas teve algumas comissões que foram um fracasso, mas que eu adorei. Né, que assim, eram você muito diz em boas, termos de resultado. em termos de nota, etc. E tal, né? Por exemplo, teve um ano na Vila que o enredo era sobre o cabelo, né? Da rosa. Da rosa e tal. E aí a minha ideia era trabalhar com essa coisa da medusa, porque os cabelos da medusa, de serpentes e tal, essa coisa toda, né? Eu tinha desenvolvido um mecanismo que esses cabelos iam lá antigamente os camarotes eram colados na avenida, né? E essas serpentes iam lá em cima nas frisas ali, nos camarotes, etc. Por cima mesmo. Passava ali. Então aquilo criava um efeito visual e de uma coisa que não era nada, era muito simples. E era também uma coisa artesanal, né? Eu acho que quando a gente tem essa coisa do protagonismo narrativo, é muito legal. Lógico, teve coisas muito engraçadas, como a comissão lá que eu fiz também na Imperatriz do Lampião, que tinha essas coisas engraçadas. A da savana na Vila também, que tinha aqueles bichinhos que saíam daquela savana no ano de Angola, né? De Angola. Nossa, aquilo é maravilhoso. E ali já era alegoria, né? Aquilo era mas ali a alegoria em prol de uma narrativa. Pois porque, por exemplo, para mim o mistério de quando se falava na questão de Angola, etc. e tal, imaginar o que é a expectativa de você ver uma savana e você não sabe se vai sair uma tribo dançando ou vai sair uma fera, né? E a gente tinha essa coisa do rinoceronte, como se fosse aquela fortaleza que representava o continente africano, que ele ao se expandir, que era uma bobagem aquilo que eu viajei isso vendo sabe aquele espelhinho no banheiro redondinho que tem aquele negocinho? Ah, sim. Vendo aquele espelhinho eu percebi que eu podia detonar fisicamente, fazer uma explosão de uma alegoria. E aí eu tive o rinoceronte, quando aquele rinoceronte explodia, saía toda a vida da savana, tinha uma árvore com uma onça comendo um coelho e tal, tinha umas viagens assim. E aí entrava toda uma narrativa meio que infantil. E o cenário da savana era a coisa mais simplória do mundo, né? Simplória, 40 mil tarugo de piscina cortadinho assim. Aquele negocinho de piscina. Aquele negócio, mas foi cortado na mão. Foi assim, foi um trabalho de manualidade absurda para chegar naquela... E o resultado magnífico. O resultado foi legal, mas é isso, né? Mas tinha quem acreditava na loucura, nessas viagens todas, né? É muito bom. Agora eu já me localizei novamente no tempo. E trabalhar com a Rosa, hein? Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso porque, assim, além do universo intelectual, artístico, de formação dela, já ser uma referência na qual era fácil, às vezes, algumas trocas, ela tinha muita generosidade. Sabe, quando você já não... Sabe,
Tem uma coisa seguinte, quando você está numa situação de comando, não é legal você ficar dando ordem. O legal é você estender a mão para a pessoa poder fazer o seu melhor. Esse negócio de ficar, quero isso, quero aquilo, quero outro, isso é meio, né, já foi, né? O legal, se você quer puxar o melhor da pessoa, estende a mão e sobe ela. Não dá para você ficar, sabe, tratando as pessoas como se não pudessem produzir algo, às vezes até melhor do que você imagina. Então, acho que é isso, a gente tem que estar antenado, e essa generosidade possibilitou fazer grandes trabalhos com ela. Eu quis encerrar com essa pergunta sobre a Rosa, porque é impressionante, todo mundo fala a mesma coisa. E assim, quem não viu a Rosa, eu conheci a Rosa, evidentemente, mas não convivi profissionalmente com ela, embora já tenha tido conversas maravilhosas com ela. Inclusive, uma eu vou contar aqui. Muita gente a tem como a mal-humorada, né? Que briga com todo mundo, e nada disso. Você me dá esse depoimento, nosso amigo André Diniz também, que foi compositor da Vila exatamente nesse ano aí. André é genial. Fala a mesma coisa, e muita gente que trabalha com ela. E a Rosa é daquelas que faz assim. A Rosa me contou uma história que, quando ela era carnavalesca do Império Serrano, ela, Império Serrano sem dinheiro, e ela teve que comprar um material numa determinada loja dessas do centro da cidade, que é específica para carnaval. E ela foi lá ver o preço, ver o material e tal, e aí ela notou que no chão estava um saco cheio do material que ela estava precisando. E ela sem dinheiro, ela ia negociar. Ela falou que não pensou duas vezes, pegou o saco e foi embora. Aí quando chegou no barracão, foi no presidente, ó, tá aqui o material, mas aconteceu isso, pô, a gente tem que ir lá pagar depois, né? Aí o presidente lá fez uma vaquinha lá com a turma da escola, foi lá e pagou. Mas essa é a Rosa. A Rosa é uma figura o legal da que Rosa precisa ainda virar um grande documentário. Já foi feito um até recentemente, mas que ainda não explora esse lado mais humano dela. E que tem que falar uma coisa seguinte, o bom professor, ele ensina o aluno a pensar. Não fica dizendo como é que você tem que fazer a liçãozinha. Não é à toa que ela era chamada de a professora. Né? É isso. Senhoras e senhores, Marcelo Misailides. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Obrigado, meu querido.